Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos trazendo para vocês, aqui por essa plataforma virtual, pelo canal do Centro Cristão Espírita Zico Horta, a Evangelho Terapia dessa semana. E possamos mergulhar nas bênçãos do Mestre amado e dos amigos da espiritualidade, rogando a eles que nos orientem os passos na caminhada, para que venhamos a mais acertar do que nos equivocar, nos reformular do que errarmos. E possamos, Mestre querido, companheiros da espiritualidade, nesse momento, fazer do Evangelho a orientação segura em nossas vidas. Que assim seja. Nós abrimos aqui antecipadamente o Evangelho segundo o Espiritismo e abrimos no seu capítulo 10, que tem como título Os que são misericordiosos. E nós vamos ler aqui uma mensagem, a primeira mensagem das instruções dos Espíritos, né, o item 14, uma mensagem do Espírito Simeão, recebida em Bordeaux, 1862. E essa mensagem ela versa sobre o tema perdão das ofensas. Vamos agora ler primeiro parágrafo, né, dessa mensagem e vamos conversar um pouco sobre ele. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, Simeão nos faz aqui refletir, né? Ele faz, no princípio aqui, uma citação da famosa, né, oração dominical, né, o Pai Nosso, em que nós rogamos ao Pai que nos perdoe. Mas, entretanto, nessa mesma oração, Jesus nos ensina que devemos perdoar da mesma forma aquilo que né, o que pedimos de perdão ao Pai. E é muito interessante, porque nós somos assim, ainda muito magoados no nosso orgulho, né? Sentimos o nosso orgulho ferido, às vezes por pequenas coisas, e quase sempre reagimos de uma forma equivocada. Não trazemos ao nosso coração o perdão daquilo que tenha sido feito pelo outro. E exatamente Simeão nos faz aqui fazer, né, nos traz essa reflexão. Nós rogamos o perdão de Deus. E ele, no final aqui desse parágrafo, fala, né, quantas vezes Deus realmente não nos perdoa as nossas faltas, nossos equívocos, nossos erros. É imensurável as milhões de vezes durante toda a existência do Espírito que Deus perdoa as nossas faltas, mesmo quando ainda no passado, nosso espírito ainda num processo de muito primitivismo, de uma enorme limitação da sua consciência, mesmo nesse momento, com todos os equívocos dos mais escabrosos e brutalizados que tenhamos cometido para com o outro, Deus nos perdoou. Naquele momento, perdoou, entendendo a nossa limitação de discernimento da nossa consciência. Hoje, ainda perdoa entendendo essa limitação de discernimento da nossa consciência, porque não somos espíritos perfeitos. Há caminho de tal processo, mas ainda não perfeitos. E exatamente Jesus veio para que viéssemos a refletir que cabe a nós fazer a nossa parte. Deus nos perdoa infinitamente
inúmeras vezes e sempre vai perdoar. Entretanto, se nós rogamos o seu perdão, se temos hoje o entendimento de rogar a ele o perdão, o que fazemos da nossa parte para merecer esse perdão? O que podemos contribuir para que esse perdão realmente venha? Fazer a nossa parte de aprendermos a perdoar. Ah, eu não perdoo o que o fulano fez comigo. Ah, é difícil esquecer o que Beltrano fez comigo. Ah, você fala para eu perdoar porque você não passou pela situação que eu passei. Entendemos isso tudo, né? Como dissemos aqui, somos ainda portadores de um enorme orgulho. Somos portadores de um enorme egoísmo. E por conta disso temos essa limitação. Nós temos que começar a desenvolver essa capacidade de perdão, entendendo que se o outro se equivoca, se o outro erra, nós também nos equivocamos ainda muito, erramos ainda muito. E na poeira do próprio tempo, quantas vezes nos equivocamos, quantas vezes erramos e quantas vezes outros, né, nos perdoaram. Deus é incontestável o seu perdão, mas quantas vezes outros talvez tenham nos perdoado? Outros que certamente nessa caminhada no processo de evolução já estão passos à nossa frente porque aprenderam a perdoar no momento passado. Então, se hoje estamos tendo acesso a uma informação mais esclarecedora por meio do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, das suas orientações, se a espiritualidade nos traz hoje uma reflexão quanto a nós próprios, faz-se necessário, então, que venhamos a buscar exercitar em nós esse processo do perdão. Sabermos perdoar a nós próprios dos nossos equívocos, mas não um perdão que cruza os braços e não busca se modificar. Um perdão que reconhece as faltas, mas que busca, acima de tudo, transformá-las em acertos. Transformá-las, que essas faltas venham a se tornar acertos, deixem de ser erros. Então, nesse processo em que nós buscamos a nossa reformulação, possamos compreender que o outro também está no mesmo patamar que nós. O outro também está nesse processo de forma consciente ou inconsciente. Então, o que custaria a nós perdoarmos ao outro? Nada, porque estaríamos nos reformulando e talvez a nossa conduta de perdoar o equívoco do outro estimule-o também a uma modificação. Lembrando sempre, como dissemos aqui, que o Pai, acima de tudo, perdoa a todos nós, entende a todos nós. A outra citação que Simeão faz aqui é de Pedro. Pedro questiona, né, o quanto perdoaria ao seu irmão. E aí Jesus coloca aquela frase, né, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, querendo mostrar nessa conta, né, nessa progressão geométrica, o quanto cabia a Pedro perdoar o seu irmão, aí o seu semelhante. Então, que nós venhamos a pensar nisso, que temos que também exercitar esse perdão de forma quase ilimitada. Não temos a capacidade de fazê-lo ainda. Eu entendo isso. Não temos a capacidade de ter esse perdão ilimitado para com todos. Certos momentos iremos nos magoar, certos momentos iremos sentir, né, uma enorme angústia por aquilo que o outro nos faz. Mas é exatamente nesses momentos que vamos exercitar esse processo de perdão, nos perdoando em nossa limitação, em nossa incapacidade de perdoar, né? Nos perdoando pelo fato de ainda termos o nosso orgulho muito sensibilizado, o nosso egoísmo muito sensibilizado, mas dentro desse processo de auto-perdão, entender que devemos perdoar ao outro, que assim como eu, também caminha no mesmo processo de formulação, de aprendizado, também busca ele se perdoar e perdoar ao outro. Então, temos que começar a fazer esse exercício, tendo sempre essa referência, né, do Pai Nosso, da oração dominical, o quanto Deus nos perdoa.
E aí é colocado por Simeão aqui, né, algo muito interessante. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Então, é aquilo que eu falei, né? Estaremos estimulando aos nossos irmãos, por meio da nossa conduta, também se modificarem. E estaremos fortalecendo em nós essa modificação. Coloca ele aqui: serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Então, nós não vamos medir a nossa mansidão, a nossa postura de mansidão, nós vamos começar a adquirir essa mansidão, nós vamos começar a adquirir essa brandura e humildade de coração, porque vamos começar a entender realmente o outro, nas suas limitações, nas suas incapacidades, assim como nós. E vamos começar a desenvolver em nós esse perdão. Outra colocação que ele fala aqui, ó, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça, que é exatamente aquilo que é colocado no Pai Nosso. Nós estaremos perdoando ao outro, assim como rogamos ao Pai que nos perdoa. Então, eu tenho plena consciência das dificuldades que nós ainda possuímos nesse processo, por conta, como disse e torno a repetir, de nossas limitações, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso personalismo. Eu tenho plena consciência disso. Mas tenho também a certeza de que todos nós, vocês que estão me vendo, eu próprio, temos a capacidade de perdoar. Cabe a nós o primeiro passo, o primeiro momento em que, nos deparando com uma situação, nós façamos uma reflexão e dizemos de nós para com nós mesmos: eu preciso perdoar, eu tenho que entender o outro. Estaremos dando um passo enorme e começaremos, como eu disse, né, em nossa vida, a exercitar isso. Até o momento em que, como é colocado por Simeão aqui, começaremos a modificar o nosso coração. Nesse processo de modificação do nosso coração, da nossa personalidade, da nossa consciência, vamos começar a abrandar nosso coração, vamos começar a nos tornar mansos, vamos começar a compreender ao outro. Essa modificação tornar-se-á, tenho certeza, visível e influenciará de forma positiva aqueles que nos cercam. E talvez eles, motivados pela nossa mudança, venham também a se modificar. E todos nós estaremos caminhando nesse processo de auto-perdão, entendimento das nossas limitações, mas empenho em modificá-lo e o exercício, a prática dessa modificação no dia a dia, no trato com o outro. E aí estaremos tendo a condição plena de rogar perdão ao Pai, porque estaremos também perdoando a nós próprios, perdoando principalmente ao nosso irmão de caminhada. Então, meus irmãos, possamos sair daqui com essas orientações trazidas pela espiritualidade, pelo Espírito Simeão, né, do esforço que devemos ter de perdoar, mas da enorme capacidade que temos de fazê-lo, que temos para fazê-lo, né, do processo de perdoar, e o quanto iremos granjear de modificações em nossa personalidade, de crescimento espiritual, de amadurecimento moral, de reformulação da nossa consciência, no exercício do perdão indistinto, indiscriminado, sem limites para com o nosso irmão. E aí, certamente, o Pai irá compreender ainda mais as limitações que ainda trazemos e nos perdoar as nossas faltas, porque tenhamos a capacidade, tenhamos desenvolvido a capacidade de perdoar aqueles que estão conosco nessa caminhada terrestre. Muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, muita paz para todos vocês.